Tá certo. Seguiremos atentos, acompanhando essas movimentações. Em discurso na cúpula dos países amazônicos, o presidente Lula criticou o governo dos Estados Unidos pelo envio de navios para a região da costa da Venezuela. Vamos acionar nossa reportagem? Fabrício Naitsky, ao vivo, aqui no telão do Jornal Jovem Pan, vai trazer os detalhes dessa manifestação do presidente brasileiro. Seja bem-vindo. Boa noite a você, Fabrício. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O presidente Lula esteve em Bogotá, capital da Colômbia, participando da cúpula dos países amazônicos e destacou exatamente o que você falou. Essa medida da Casa Branca, do governo de Donald Trump, de enviar navios para a costa da Venezuela. Oficialmente, a Casa Branca fala que está combatendo atividades de narcotráfico na região, grupos que levariam drogas ilícitas para os Estados Unidos. No caso da Colômbia, 2 específicos, o Tren de Aragua e o Cartel de los Soles, que, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é comandado por Nicolás Maduro, inclusive colocou uma recompensa de $50 milhões para informações que levem à prisão do presidente venezuelano. Nesse discurso, o presidente Lula afirmou o seguinte, que países estrangeiros, países ricos, usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania. A Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, porém, afirmou que os 3 navios militares enviados aqui para a costa da Venezuela, USS Gravely, USS Jason Dunham e também o USS Sampson, devem permanecer em águas internacionais, portanto, sem violar o que diz o direito internacional, a legislação internacional. Ainda assim, a Casa Branca não descarta a possibilidade de utilizar força total, potencialmente até mesmo com uma invasão no território venezuelano, na avaliação deles, para tentar conter esse fluxo de drogas enviadas em direção aos Estados Unidos. O Palácio do Planalto acredita que essa é uma manifestação importante, que essa é uma pauta importante, a da defesa da soberania. Inclusive, tem tentado articular com os países membros da cúpula dos países amazônicos uma resposta, ainda que indireta, aos Estados Unidos, à Casa Branca. Não à toa, inclusive, o presidente Lula fez um convite aos países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. São 9 países ao todo, contando com o Brasil: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Esses países foram convidados para a inauguração de um centro de cooperação de polícia internacional em Manaus, no próximo mês agora de setembro. Essa é uma região onde o tráfico de drogas avança e avança com muita facilidade devido à extensão do território, à dificuldade de operação do território. Além disso, a gente sabe também das atividades de mineração ilegal que também são exploradas por esse grupo e chamam bastante a atenção. O presidente Lula ainda fez outros 2 pontos aqui, falou sobre os 2 pontos importantes da gente destacar, Caniato. Primeiro, ele voltou a fazer críticas contra Donald Trump. Disse que Donald Trump ignora o multilateralismo ao redor do mundo e que isso não deveria acontecer. Disse que ele ignora a Organização Mundial do Comércio, ignora também a Organização das Nações Unidas, a ONU, e que isso gera um clima ruim para a COP30. E aí, falando de COP30, a qual inclusive Donald Trump foi convidado pelo governo brasileiro, mas que ainda há uma baixa adesão dos países que foram convidados para participar do evento, o presidente Lula confirmou que deve ser lançado durante a COP30 lá em Belém o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Esse que é um fundo que deve captar recursos não apenas de países estrangeiros, mas também de empresas privadas para garantir a ajuda aos países em desenvolvimento na preservação de florestas tropicais. Isso valeria aqui também para a floresta amazônica, no caso do Brasil. Mais um assunto para a gente ficar de olho. Sem dúvida, legal. Agradeço ao Fabrício Naitsky, monitorando inclusive os assuntos internacionais. Daqui a pouco ele volta com outras notícias aqui na programação. Mas a gente segue falando sobre a elevação de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, também o posicionamento do Brasil, essa fala do presidente da República. Temos um convidado especial, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, professor José Niemeyer, mais uma vez com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender em um sábado à noite. Acho que temos alguns pontos
relevantes para tratar desse episódio que ganhou as manchetes dos portais de notícia, antes de tratar da manifestação do presidente brasileiro e talvez discorrer sobre a postura do Brasil diante desse episódio, queria pedir a avaliação do senhor. Esse movimento norte-americano, durante a semana, deslocamento de várias embarcações para uma região muito próxima ali da costa da Venezuela, o argumento usado, combate ao narcotráfico, combate aos cartéis. Para além disso, é possível destacar outras coisas? Pressão política, enfim, li muitas conjecturas a respeito. Daniel, como vai? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez com você aqui na Jovem Pan, com o assinante da Jovem Pan. Parabéns pela cobertura de tantos eventos internacionais. E aproveito isso para dizer, esta é mais uma ação organizada agora pela Casa Branca, do ponto de vista estratégico-militar, de atuar em águas internacionais, mas com direcionamento para a Venezuela, pelo menos um direcionamento de discurso com relação à Venezuela. Até agora não entraram no mar territorial venezuelano. Se entrarem é muito grave, pode até causar um problema, um conflito real com a Venezuela e aliados. A Venezuela tem aliados também, né? Nós sabemos disso. A Rússia tem uma relação muito próxima com a Venezuela, a China tem uma troca de cooperação técnico-militar com a Venezuela. Então, é melhor que os Estados Unidos, que a Casa Branca, a decisão do Pentágono de enviar o Comando Sul, parte das forças do Comando Sul, para as águas internacionais próximas da região da Venezuela, fique apenas nessa intenção, que já é uma intenção grave, Daniel, de demonstrar poder e tentar, assim, desestabilizar o governo Maduro, por considerar o governo Maduro um governo formado por agentes que estão ligados ao narcotráfico internacional. Eu acho que esse tipo de argumentação, de ilação, é muito grave. E, além de ter que ser provado isso, e os Estados Unidos até dizem que tem provas, mas se houverem provas, essas provas têm que ser usadas pelas autoridades venezuelanas num processo interno de combate ao narcotráfico e um combate a esses grupos que, na visão norte-americana, fazem parte do governo Maduro. Mais do que isso, é uma intervenção que não faz o menor sentido dentro do direito internacional e que diz respeito à soberania e à autonomia dos estados que são soberanos. Agora, professor, eu queria pedir também a sua ponderação, o que é preciso considerar em relação às manifestações do governo brasileiro. Primeiro, uma nota muito protocolar e esperada, dizendo que as autoridades brasileiras acompanhavam e observavam a movimentação na costa da Venezuela, até aí me parece normal. E aí, essa fala do presidente brasileiro, sem citar os Estados Unidos, dizendo que países ricos usam o combate ao crime organizado, usam o combate ao narcotráfico como pretexto para invadir países soberanos. O que a gente precisa considerar em relação a essa fala do presidente Lula? Olha, pelo que eu tenho analisado nos últimos anos, os países ricos não estão mais invadindo países soberanos. Teve uma situação específica, que foi a guerra do Iraque, que muitos acham que era uma guerra que não precisava ter acontecido, muitos acham que ela foi necessária para levar alguma estabilidade ao Iraque. Você teve intervenções militares de países ricos com relação a países não mais pobres, mas foram situações de guerra formal, muitas vezes negociada, ou com a participação das Nações Unidas, ou pelo menos da OTAN. Você tentou dar uma formalidade a estas ações. Podemos não concordar com elas, mas havia alguma formalidade. Agora, eu não vejo nos últimos anos nenhum país rico invadindo um país mais pobre ou menos rico. Não acho que seja essa a lógica das relações internacionais. Todavia, nós não podemos deixar de deixar claro essa questão de que um problema interno ligado à segurança pública, narcotráfico, política doméstica, as questões do regime político daquele determinado país não pode sofrer ingerência, em hipótese alguma, de uma potência estrangeira ou de um grupo de potências estrangeiras. Por exemplo, se o Brasil começar a cuidar mal da sua floresta amazônica, com pouca competência, isso não pode ser um motivo para
o Brasil, uma potência estrangeira, projetar poder contra o Brasil. Se o Brasil começar a ter um problema interno, político interno mais grave, isso não é motivação para uma potência estrangeira projetar poder com relação ao Brasil. Se o Brasil tiver um problema grave de segurança pública, algo insustentável, que leve a uma ação muito dura das polícias e mesmo das Forças Armadas dentro do Brasil, isso também não é motivo para a potência estrangeira projetar poder, ou um grupo de potências estrangeiras projetarem poder com relação ao Brasil. É muito importante, Daniel, nós estamos vivendo tempos graves do ponto de vista das relações internacionais, é muito importante que o assinante da Jovem Pan, eu acho que ele concorda comigo, e você também, é importante que a gente entenda que existe um ambiente de política internacional, tem uma relação político-diplomática, ou, no limite, uma relação também que pode chegar ao conflito, mas as questões internas dos países, da política doméstica de cada país, os países são soberanos em administrar sua política doméstica. E ponto final. Não dá para tergiversar sobre isso com relação a nenhum país, seja um país muito rico, uma potência central, seja um país menos rico, um país mais marginal no sistema internacional. Marginal no sentido de um país menos forte no sistema internacional. Não, muito oportuna essa sua reflexão e sua ponderação, professor, mas diante de uma situação como essa, muitos questionam o papel do Brasil na influência sobre outros países da América do Sul, né? O Brasil, como maior e mais poderoso país da América do Sul, não deveria exercer uma influência maior sobre os países do continente, da América do Sul. O Brasil não poderia, ao longo dos últimos anos, ter atuado, ter pensado em uma estratégia para influenciar o regime venezuelano no sentido de iniciar um processo de transição de poder? O Brasil não fez pouco nos últimos anos, professor? Daniel, a gente conversou muito sobre isso nas últimas eleições. A posição do Brasil, no final, acabou sendo até dura. A posição, no início, não era uma posição dura, depois o Brasil endureceu e teve uma ação diplomática dura contra o governo Maduro. Mas parece que isso aí já foi esquecido e hoje Brasília conversa bem com Caracas, né? Acho até que tem que continuar conversando bem, porque a Venezuela é um país importante do ponto de vista geoestratégico, é um país fronteiriço, uma fronteira muito extensa com o Brasil, numa área muito sensível que é a área amazônica, que é o espaço amazônico. Mas você tem razão, o Brasil deve, com o seu grupo de diplomatas, com o próprio presidente Lula, que é chefe de Estado, o atual governante, pode tentar, sim, criar laços mais claros, não só com o governo venezuelano, mas com toda a sociedade venezuelana, para assim tentar fazer com que o governo venezuelano perceba, e você colocou bem, que o Brasil é um ponto de equilíbrio na América do Sul, cada vez mais quer ser visto como um ponto de equilíbrio, e, por exemplo, com relação a narcotráfico, a crime organizado, que o país está disponível a contribuir com o governo venezuelano, se o governo venezuelano assim achar necessário. É importante mantermos, Daniel, por mais que seja às vezes difícil nós entendermos disso, mas é importante mantermos a soberania e as decisões do governo venezuelano com relação ao território venezuelano. Mas o Brasil pode, sim, sempre exercer uma liderança propositiva do ponto de vista diplomático, não estratégico militar, mas sim diplomático, e talvez uma decisão, como você falou, mais firme, por exemplo, com relação a uma crítica aos procedimentos políticos na Venezuela, como vinha fazendo e parou de fazer. Maduro está governando e parece que vai ficar até o final do mandato. A oposição na Venezuela se calou. Então, o Brasil pode continuar a criticar, sim, quando for necessário e quando for urgente, né? O que ocorreu na Venezuela, o que vem ocorrendo, mas, ao mesmo tempo, numa situação como essa, de uma possível ameaça de potência estrangeira com relação a interesses nacionais venezuelanos, o Brasil também tem que se posicionar de maneira muito dura, contrária a esse tipo de ação. Mas, por enquanto, é só para deixar claro também, a gente estuda muito essas questões ligadas à logística militar norte-americana, nos muitos contextos marítimos. O Comando Sul, ele tem uma prática de projeção, de vigilância, de projeção da sua força naval, geralmente com contratorpedeiros, geralmente com fuzileiros navais, com aviões de reconhecimento. Eles fazem isso
de tempos em tempos. É uma postura da Força Naval norte-americana e de outras forças. A Força Russa também faz isso, agora menos porque está em guerra com a Ucrânia, mas a Força Russa faz isso, a Força Francesa faz isso também. Então, os países têm como agenda, até de treinamento, mesmo de vigilância e controle, se utilizar das suas marinhas e projetar poder em águas internacionais, só que mais perto das águas internacionais estão as águas territoriais deste ou daquele outros países. E, no caso, agora eles estão em águas internacionais próximas de águas territoriais venezuelanas. Mas isso é comum, viu? Isso é comum. O que não é comum é vivermos, né, Daniel, um sistema internacional tão fraccionado como estamos vivendo. Questões no Oriente Médio, questões gravíssimas em Gaza, né, muito graves, uma guerra de invasão na Ucrânia que parece que não tem solução, situação gravíssima. Agora estão discutindo como vai ficar a administração da fronteira, da nova fronteira Ucrânia e Rússia, porque a Ucrânia vai perder 20% do território, na minha visão, para poder assinar o armistício e poder mesmo, enfim, para encerrar a guerra. Questões também ligadas agora à Venezuela, questões ligadas a comércio internacional, as tarifas comerciais usadas como instrumento de política internacional, de pressão. É um sistema internacional, Daniel, muito, muito contraído, muito fragmentado e muito competitivo. Se nós estamos achando grave, sim, parte do Comando Sul norte-americano está rondando as águas internacionais venezuelanas, o que a gente achou semanas atrás, quando os Estados Unidos da América mandaram 2 submarinos nucleares para o local desconhecido próximo da Rússia? O que nós achamos algumas semanas atrás, se não me engano, 2 semanas atrás, quando os Estados Unidos da América deslocaram armas atômicas de 50 toneladas para a Inglaterra, algo que não faziam desde 2008. Então, Daniel, o analista acaba achando tudo tão comum, infelizmente, que a gente perde um pouco o parâmetro de achar o que é mais grave, o que é menos grave. Então, eu prefiro dizer, Daniel, que tudo é muito grave. Pois é isso. Professor José Niemeyer conversando ao vivo com a gente. Professor, só para encerrar, o Diego Tavares é o comentarista desta noite, ele fará a última pergunta. Com você, Diego. Senhor Niemeyer, um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no JJP. Professor, em que pese toda essa carga de normalidade que o senhor trouxe no seu último comentário, é muito curioso o timing com que essa investida norte-americana ocorre próximo ao território da Venezuela, principalmente porque não se trata de um ato isolado, mas sim de uma escalada, que iniciou lá no início do ano, quando as facções criminosas venezuelanas foram elevadas ao grau de grupos terroristas internacionais. E essa aproximação dos destroyers norte-americanos naquele mesmo compasso de discussão entre o presidente Trump e o presidente Vladimir Putin, que aconteceu no território do Alasca. Tudo isso não pode estar ligado ao contexto de resolução do conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia? Essa pressão sobre a Venezuela, que é um aliado próximo da Rússia, não pode ser uma forma também de pressionar o presidente russo a colocar um fim no conflito que ocorre mais perto de seu território, junto à Ucrânia? Excelente questão. É muito fácil de responder sim. É uma pressão da Casa Branca num laboratório específico que é a Venezuela. Como também eu imagino que o tarifaço norte-americano seja também no Brasil, o Brasil está sendo colocado como um laboratório para aquilo que os Estados Unidos podem querer fazer com a China no médio prazo, com relação a tarifas. Como também a ação da Rússia na Ucrânia, há mais de 3 anos atrás, a Ucrânia também acaba sendo um laboratório do poder russo com relação à expansão da OTAN. Como ter participado na última reunião na Casa Branca o presidente de países escandinavos, não me recordo agora, mas um dos países escandinavos estava representado na reunião na Casa Branca, mostra também que a Finlândia, o presidente da Finlândia estava presente. Eu achei isso muito significativo. Isso pode também querer dizer que a Finlândia pode ser um próximo laboratório. O que eu quero dizer com essa expressão laboratório? Quero dizer que no sistema internacional atual, as 3 potências centrais, Estados Unidos, China e Rússia, e muito mais Estados Unidos e Rússia, até porque a China não precisa fazer esse tipo de ação, porque a Rússia faz, muitas vezes tem uma aliança para fazer por ela, mas principalmente Estados Unidos e Rússia estão agindo a partir de laboratórios da sua expressão, do seu poder perceptível. Infelizmente. Professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, mais uma vez colaborando com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Professor, grande abraço.
Bom fim de sábado, bom fim de semana e até a próxima. Daniel, muito obrigado. Um abraço a você. Foi bom ter falado com você novamente. Um abraço aos assinantes da